Oi pessoal, nesse canal científico eu quero falar um pouco sobre a dilatação do tempo, tá? O espaço se contrai, o tempo dilata. Como é que foi observada a dilatação do tempo? Enfim, vamos supor que eu estou num vagão. Aqui seja um vagão e aqui seja um laser, que bate aqui em cima e volta. E eu estou dentro do vagão. Então, se eu estou dentro do vagão, eu vou ver o quê? Esse feixe, vamos dizer assim, a partícula do feixe de laser atômica, ela vai na velocidade da luz, ela bate aqui e volta. Ela bate e volta. Eu estou dentro do vagão e o vagão está em movimento. Então eu estou olhando isso aqui, ó. O laser subir e descer. Porque eu estou junto com o vagão. Tá, o laser mandando o sinal e desce. Vamos chamar assim, sinal. Ou mandando o seu raio, né? O que é o laser? Ele é a polarização da luz, tá? A superpolarização da luz, que demanda e ocasiona alta temperatura. Então o que acontece? Tanto é que você pode ter sistemas que são movidos a laser, tá? Turbinas a vapor são aquecidas por laser, que o laser demanda grande quantidade, ele demanda grande quantidade de calor e também ele injeta grande quantidade de calor, tá? Então você pode ter uma turbina a vapor, um aquecimento de um circuito primário é laser. Como assim? Porque o laser, em contato com o circuito primário, ele vai superaquecer aquela água que pressurizada, em contato com o circuito secundário, como de uma usina nuclear, vai virar vapor e acionar uma turbina. Mas esse aquecimento pode ser provocado via laser. Porque o que é o laser? O laser é a luz superpolarizada, tá certo? Então, ele demanda grande quantidade de energia e injeta grande quantidade de energia, o laser. Então falam muito em energia eólica, energia solar, mas o que manda mesmo é hidrelétrica, termoelétrica e termonuclear. Agora você pode ter energia das marés, você pode ter uma geração a laser. Você manda um impulso de laser, que é a luz polarizada, tem alta quantidade de calor. Essa luz polarizada pega num circuito pressurizado para que a água, circuito de água, para que a água não se transforme em vapor, porque senão você tem uma síndrome da China, no caso aqui no Brasil a síndrome do Japão, né? Que eu não vou entrar nesses detalhes, quem quiser depois pesquisa o que é síndrome da China, síndrome não posso entrar em muitos detalhes, mas então o laser batendo no circuito primário de uma água pressurizada, ela vai ficar superaquecida. Então, por condução, vai aquecer o circuito secundário e movimentar uma turbina. Bom, mas vamos voltar aqui ao assunto da dilatação do tempo. O espaço se contrai, o tempo dilata. Eu estou dentro de um vagão. Aí tem um impulso de laser que bate aqui em cima e desce. Bate aqui na velocidade da luz. O que eu vejo? Eu vejo isso. Tá certo? Agora, o cara que está fora do vagão, olhando para o mesmo laser, o que ele vê? Ele vê subindo e andando para o lado, subindo e andando para o lado, subindo e andando para o lado. Então ele vê essa diagonal aqui. Tá? Então, o mesmo evento observado dentro do vagão, o laser subindo e descendo, mas eu estou dentro do vagão. Então eu estou vendo o laser subir e descer, eu estou vendo uma reta perpendicular ao solo, tá? Do vagão, estou vendo uma reta perpendicular. Agora o cara que está fora, ele vai ver essa partícula de que forma? Ela subindo e indo para o lado, subindo e indo para o lado, porque ele está fora do vagão, ele está observando o evento fora do vagão. Então quem observa esse feixe de laser subir e descer dentro do vagão, observa uma vertical. Você nota que o evento intrínseco em si não mudou, mas quem observa de fora do vagão vai observar o laser subindo, mas andando para o lado. Você está fora do vagão, então você observa o mesmo evento assim, numa diagonal, tá? Uma determinada inclinação, uma reta com uma determinada inclinação, tá? Diferente de 90 graus, tá ok? Bom, aí aqui eu fiz o seguinte triângulo, ó, aqui ó, deslocamento do vagão de trem, aqui é o deslocamento do vagão de trem. Então ele tem uma velocidade local e um determinado tempo, tá certo? Aqui o deslocamento para um observador dentro do vagão.
Aquilo que eu falei, o observador aqui está dentro, observador da luz, dentro do vagão, ele está vendo isso, dentro do vagão. E é só que aqui a velocidade é da luz e ele tem um tempo dentro do vagão. É um outro tempo, T0. E aqui o deslocamento da luz para um observador fora do vagão. Ele está vendo essa diagonal, como eu já expliquei. Numa velocidade da luz, só que esse ΔT é o tempo fora do vagão. Como você observa o trem aqui de fora. Então esse ΔT, ele é igual a esse ΔT aqui. Esse ΔT aqui é igual a esse ΔT aqui. Por quê? Aqui está observando fora do vagão, aqui é do vagão e aqui você está dentro do vagão. Então você tem um ΔT0. Aqui a velocidade é da luz, que é do laser, aqui a velocidade é da luz, que é do laser, aqui a velocidade de deslocamento do vagão. Qual é a conclusão que a gente chega antes até de mostrar os cálculos? Que nós aqui na Terra, nós temos um tempo diferente se estivermos viajando em velocidades próximas à da luz. Se você viajar em velocidade próxima à da luz, o espaço se contrai, o tempo dilata, ou seja, o seu tempo vai passar mais devagar. Por isso que seria muito interessante, aliás, é interessante o meu vídeo do chip intergaláctico, numa nanotecnologia, depois do Endrive, você conseguir viajar em altas velocidades, porque o camarada não vai envelhecer, o tempo, o espaço vai se contrair e o tempo vai dilatar. Então o espaço se contrai, o tempo dilata. Se você estiver viajando em velocidades fora já da luz, tá? Enfim, eu creio que fui bem claro aqui. Então, antes de mostrar esses cálculos, eu quero mostrar que na Terra, aqui na Terra, o tempo passa o T0. E se você estiver viajando numa aeronave fora da Terra, próxima à velocidade da luz, o espaço se contrai e o tempo dilata. Eu vou mostrar isso pelo cálculo, tá? Então, se você estiver numa aeronave viajando próxima à velocidade da luz, o seu tempo tende a ser mais otimizado. O seu tempo vai se dilatar. O espaço vai se contrair e o tempo vai dilatar. Então, você vai aproveitar mais o tempo. Em outras palavras, você vai envelhecer mais lentamente e conseguir alcançar longas distâncias no universo. Primeiro eu quero tentar com um microchip em nanotecnologia de transmissor e receptor do tamanho com a massa próxima à carga de um elétron. Há uma carga que é um conjunto de elétrons e você tem a massa do elétron que é muito pequena, que sujeita a um campo elétrico, tem uma força, um sinal negativo, que é o princípio do Endrive, e você consegue viajar longas distâncias com esse microchip, com um transmissor receptor e numa nanotecnologia. Por quê? Porque você consegue visualizar. Mas o Endrive, o que é o Endrive? O Endrive é tripulado. Então você vai ter que ter condições de vácuo, tá certo? Para burlar a inércia, burlar a quantidade de movimento linear, tá? E tem que ser no vácuo, tá certo? Que é o princípio do Endrive. Mas como ocorre essa variação do tempo? Por que o tempo na Terra passa de um jeito e no espaço, em velocidades próximas à da luz, o espaço se contrai e o tempo dilata? Eu vou mostrar aqui. Então aqui você tem esse vetor, é o deslocamento do vagão do trem numa velocidade v no ΔT. Esse vetor é o deslocamento da luz para um observador fora do vagão. Tá certo? Que ele está na velocidade da luz também no ΔT. Esses dois estão fora. Esses dois estão sendo observados de fora, tanto o vagão como esse camarada. Agora, esse que está dentro do vagão que estaria na Terra. Que ele está junto. A Terra, quando se desloca no espaço, a 10 mil quilômetros por hora, você está colado na Terra, você não sente. É a mesma coisa se você jogar uma pedra com uma formiga, ela não sente, ela vai junto com a pedra, tá? Então aqui é o tempo na Terra, mas ele está observando esse feixe aqui está na velocidade da luz, aqui o tempo na Terra. Então esse tempo na Terra, se você viajar em velocidades
próximas à da luz, o espaço se contrai, o tempo dilata, tá certo? E você vai para o futuro. E se você tiver em velocidades acima da luz, o espaço, você tem uma aceleração negativa e passado. Bom, a questão do passado também gera a nível de acelerador de partícula, no caso na Holanda, com o CERN, mas para partículas pequenas já se conseguiu que algumas partículas fossem para o passado. Mas nota, é partículas pequenas que tem que fugir da inércia. Então tem a pesquisa do Andrive e tem essa pesquisa minha, que é a nível de um chip. Que eu primeiro quero que esse chip, microchip, uma nanotecnologia, ele observe e nos transmita tudo que existe fora. Tá? Mas vamos observar por que ocorre uma variação do tempo quando ocorre a variação da velocidade em velocidades próximas à da luz. Por que o espaço se contrai e o tempo dilata? É simples. Aqui eu coloquei um vetor, tá? Deslocamento do vagão de trem V ΔT. Isso foi observado por Albert Einstein, mas ele provou, e aqui eu vou provar, como ele provou, eu vou provar matematicamente. Aqui você tem esse vetor do observador dentro do vagão, que ele está vendo o laser assim, tá? Que é C ΔT0, dentro do vagão. E aqui o camarada observando fora do vagão, porque ele está vendo, fora do vagão, ele está vendo o laser subir, mas se deslocar. Ele subir e se deslocar, então está vendo assim, numa diagonal. Então, para ficar bem concretizado, esse vetor aqui é o deslocamento do vagão de trem V ΔT. Esse vetor, deslocamento da luz para um observador fora do vagão, seria no espaço. E aqui o deslocamento vou baixar aqui, o deslocamento da luz para um observador dentro do vagão, tá? Que é o C ΔT0, tá certo? Notem que isso aqui é um triângulo retângulo. Então vamos aos cálculos. Se eu pegar essa parte aqui, a hipotenusa, C ΔT, ó, ao quadrado, vai ser igual a esse camarada aqui, ó, C ΔT0, ó, C ΔT0 ao quadrado, mais esse camarada aqui, ó, V ΔT ao quadrado, tá aqui, ó, V ΔT ao quadrado. Pronto. Montei isso aqui. Agora vamos resolver isso aqui e ver como que Einstein chegou numa das suas grandes equações e deduções, numa das suas grandes sacadas. Como é que ele chegou nisso aqui? Então vamos resolver. Vai dar C ao quadrado ΔT ao quadrado igual a V ao quadrado ΔT ao quadrado mais C ao quadrado ΔT0 ao quadrado. Continuando. C ao quadrado ΔT ao quadrado, como é tudo ΔT aqui, menos V ao quadrado ΔT ao quadrado igual a C ao quadrado ΔT0 ao quadrado. Tá? Isso aqui a gente já viu. Aqui está o trem, tá? E aqui, ó, o laser. Ó, observado pelo cidadão A é assim. Observado de fora pelo cidadão B é uma diagonal. Que ele vê tanto subir como o trem andar para o lado. Então ele vê subir e o trem andar para o lado. Então ele vai ver a partícula subindo e andando para o lado. Ele vê numa diagonal. O cidadão B olhando aqui de fora. Tá? Bom. Depois eu quero falar sobre essa frase aqui de Albert Einstein. Tá? Enfim. Aí o que acontece? Vindo para cá, eu estava nesse cálculo aqui, tá? Ele vem, você vem para cá. Eu posso pegar esse ΔT aqui e colocar em evidência, ΔT ao quadrado. Então, colocando ΔT ao quadrado em evidência, vai ter o quê? Ó, vai ter aqui, ó, vai ter o C2 menos V2, tá certo? Então, aqui, ó, vezes C ao quadrado, vezes V ao quadrado, C velocidade da luz, tá? Vai ser igual a quem? Vai ser igual a C2 ΔT0 ao quadrado. Tá? Aqui, ó. Eu coloquei em evidência esse cara. Bom, se eu coloquei em evidência esse cara, eu posso dizer que ΔT2 vai ser o quê? Vai ser esse cara, C2 ΔT0 ali em cima, e aqui eu vou dividir por C ao quadrado menos V ao quadrado. Ok? Passando daqui para cá,
eu posso botar em evidência C ao quadrado. Se eu botar em evidência C ao quadrado, aqui passa a ter 1 dentro do parênteses, e aqui passa a ter menos V ao quadrado sobre C2. Vamos ver se está certo? Multiplica. C ao quadrado vezes 1 dá C ao quadrado. C ao quadrado menos V ao quadrado sobre C2, corta a cota, volta a C ao quadrado menos V ao quadrado. Então, eu posso tanto escrever C ao quadrado menos V ao quadrado, como C ao quadrado vezes 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Bom, se eu tenho esse C ao quadrado aqui em evidência, eu corto com esse C ao quadrado que está na parte superior. Eu corto com o C ao quadrado na parte superior. Então, esse aqui eu coloquei em evidência o C ao quadrado para cortar com esse C ao quadrado na parte superior. Então, aqui você vai ter o quê? Vai ter que delta, aí implica, tá? Delta T0 ao quadrado, tá aqui, ó. Delta T0 ao quadrado sobre o quê? 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E isso aí é igual a quê? A gente veio trabalhando daqui, ó. Isso aqui é o delta T2. Então, nota que delta T2 vai ser igual, esse trabalho que a gente fez aqui, ó. Delta T2 vai ser igual ao quê? Delta T0 ao quadrado sobre 1 menos V ao quadrado sobre C2. Tá? Então, eu posso chegar à conclusão, se eu tirar a raiz daqui e a raiz daqui, que ΔT vai ser igual a ΔT0 sobre a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Assim como eu posso dizer que ΔT0, a variação dentro do trem, vai ser igual fora do trem vezes a raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. O tempo dilata. Está mostrando aqui na equação que o tempo dilata. Ou seja, se você tiver ΔT0, mas se você tiver uma velocidade, vamos dizer, próxima da luz, você vai ter um valor próximo de zero aqui. O seu tempo aqui vai virar quase zero. Por quê? Se seu V for quase C, tá? O que acontece aqui? Vai dar quase 1. 1 menos quase 1 dá 0. Raiz de 0, 0. Vamos dizer, vai dar um 0 mais. Esse 0 mais vezes ΔT, você vai tender esse tempo aqui a dilatar. Então, o tempo vai passar muito devagar em velocidades próximas à da luz. Foi essa a grande sacada de um camarada chamado Albert Einstein. Tá? Então, aqui ele provou, tá? Matematicamente, como tudo que ele fez, ele provou matematicamente e fisicamente que funciona. Daí eu fico com essa frase dele. A imaginação vale mais que o conhecimento. Então você pode ter conhecimento, mas se você não tiver imaginação, não adianta. Então aqui eu fiz um resumo de como que Einstein percebeu que há uma variação do tempo de acordo com o espaço-tempo. Onde ele se posiciona no espaço, há uma variação do tempo. Significando que na Terra o tempo passa de uma forma. Fora da Terra, em velocidades próximas à da luz, o espaço se contrai e o tempo dilata. O espaço tridimensional curvo. O espaço se contrai e o tempo dilata. Então, você, em velocidades próximas à da luz, o seu tempo é mais otimizado. Então, você envelhece mais devagar e consegue atingir grandes estrelas. Está sendo feita uma pesquisa na NASA do Android, tudo bem. Mas a minha pesquisa é um chip. É um chip. Microminiaturizado. A microminiaturização de um chip do tamanho de uma carga elétrica que sujeita um campo elétrico, gera uma força negativa, que não precisa de combustível, que não precisa, que burla a inércia, que burla a quantidade do movimento linear e vai nos trazer esse chip com um transmissor e um receptor, vai nos trazer grandes informações do que acontece no espaço sideral, tá? O espaço se contrai e o tempo dilata. Está provado aqui. Eu acho que eu fui o mais, vamos dizer assim, prolixo possível nesse canal científico, na qual eu me dedico para incentivar os alunos da física, tá?
eu estudava física de 8 a 12 horas por dia. Não gosto de falar muito, mas hoje, sei lá, pessoal, eu não sei tudo de física. Sabe é o cara que sabe que nada sabe, eu estou sempre aprendendo, mas como tudo na vida a gente só consegue com esforço. Então, tem que se dedicar. Se você estudar de 8 a 12 horas por dia, você aprende física. Eu não sou mais nem menos que ninguém, não sou mais inteligente que ninguém, apenas eu estudava de 8 a 12 horas por dia. Comecei minha carreira no Colégio Francês, Santa Bernadette, a minha carreira na Universidade Católica de Petrópolis. Depois vim aqui para os professores da UERJ, da Escola Técnica. Depois peguei a UF, a ITT canadense. Depois, o concurso público eu ganhei para estudar na UERJ, junto com a Unicamp, em instrumentação. Tem 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma. E me dedico a essas pesquisas. Porque eu acho interessante dizer, as pessoas falam assim, poxa, o tempo está passando diferente, mas ele passa diferente mesmo. O tempo passa diferente mesmo. Não é que nem a sensação térmica. É 5 graus abaixo, mas é 5 graus abaixo mesmo. E o tempo passa diferente mesmo. Dependendo da posição que você está no espaço-tempo. Ele passa diferente mesmo. É só que ele provou, matematicamente e fisicamente, que ele passa diferente mesmo. Dependendo da posição que você está no espaço. Tá certo? Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão pelo conceito da Bíblia, né, que é a fé, a certeza do que se espera e não se vê, mas respeitando todas as religiões e os agnósticos, tá certo? Fiz esse vídeo para mostrar que o espaço se contrai, o tempo dilata, e aqui está a dedução do que acontece. O observador, para terminar, dentro do trem, ele vai ver o laser assim. O observador fora do trem, ele vai ver o laser subindo assim, indo para o lado. O trem está em movimento. E pelo cálculo você viu que na fórmula final aqui, na fórmula final desse cálculo que eu fiz, na fórmula final, a dilatação do tempo. Δt0 é igual a ΔT da raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso aqui não foi chute, não. Foi pesquisa do maior gênio que já passou por esse planeta, Albert Einstein. Einstein quer dizer uma rocha. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Um abraço.